Olá pessoal, amigos do grupo, tudo bem? Como havia prometido, né? Demorei um pouquinho para fazer aqui o vídeo aqui, encerramento. Aqui tá errado, tá? É agosto, é julho, aqui é agosto, né? Mês de agosto, planilha aqui, encerrando dia 30, dia 30, né? Agosto são 30 dias, é isso? Deixa eu ver aqui. São 31 dias de agosto, 31 de agosto, agosto. Como havia prometido, o vídeo de encerramento das operações do mês de agosto, né? E aqui eu coloco logo de frente espaço laser, né? ESPA3, uma operação que eu falei para vocês, entrada R$ 1,60. Eu sei que eu falei para médio a longo prazo isso aqui, porque seria um case que a gente estudou aqui, poderia gerar lucro no futuro, né? E como a ação é baratinha, né? Pode até ser que no futuro, né? Ela vá para R$ 2, R$ 3, que daria de 80 a 100% de lucro, né? Assim como a gente colocou aqui nas projeções. No momento ela voltou um pouco, né? Caiu um pouco do preço atual, né? De entrada, foi para 1,57. Agora a gente tem o preço. Cotação um pouquinho com atraso aqui de 15 minutos. Mas hoje é o domingo, então esse aqui é o fechamento de sexta-feira, 1,57 é o valor. Quem não entrou, quiser entrar, ainda dá tempo, né, de entrar para futuro. Isso aqui não é ação que vai te dar lucro logo em seguida, né? No próximo mês ou no próximo, né? Dentro de 3 meses. Isso aqui pode demorar 6, 7 meses, 5 meses, né? Então, por enquanto, essa operação é para longo prazo, né? E outra que eu coloquei para longo prazo aqui também, a operação de Tasa, Taurus, Forjaria Taurus, né? Por quê? O atual sistema de governo, né, ele proíbe a venda de armas aqui no Brasil, né? Está diminuindo cada vez mais, né? E só que futuramente a gente ainda entende que isso pode melhorar bastante, porque o Brasil não produz armas só para o Brasil, né? A Taurus produz armas também para fora do país. Então é interessante, um case interessante de se posicionar, deixa em carteira, né? Quem contra as armas e tudo mais, né? Não compre essa ação, né? Porque você está fazendo parte de uma sociedade aí, né? Sendo sócio de uma empresa que fabrica armas, né? Como todos falam sempre, não é a arma que mata a pessoa, né? É outro ser humano que mata, né? Ou precisa de um ser humano para puxar o gatilho, né? Outra operação aqui, logo em seguida, Copel. Copel sem ações, compradas a 8,10, né? O primeiro alvo seria 8,75, chegou lá perto, voltou um pouco e no momento está em 7,86, né? Eu creio que para o futuro, né? Isso aqui também é uma operação que eu falei para vocês segurarem, né? Para o futuro, né? Segurar por pelo menos 3, 4 meses, né? Eu creio que futuramente vai dar, pode bater os três alvos, ou até mais acima, né? 9,67, né? Que é o terceiro alvo. E como eu já tinha no passado, ela chegou a bater o primeiro alvo, né, 8,90 aproximado, né, e passar um pouquinho, né, chegou quase próximo aos R$ 9. E eu já projetei novos alvos para ela, né, quarto, quinto e sexto alvo, né. Então a gente pode ainda, após essa queda, né, de agosto, né, ainda a gente pode alcançar esses três níveis e também esses outros três níveis, né, mais acima, né, R$ 10, né, chegando a bater 40%, né, desde o ponto de entrada de 8,10. Quem não entrou, dá para entrar mais barato aqui a 7,86, né. Então é uma ação que foi um estudo que foi recomendado, né. Quem se posicionou, parabéns, né. Segura a operação por enquanto, né, até segunda ordem. BIF 3, né? BIF 3 a gente vem pegou no mês de julho, né? E também no mês de agosto, né? Chegou a bater já, né? Os alvos, né? É, próximo aos R$ 10, R$ 11, né? E depois voltou um pouco e agora está nos 10,46, né? Eu creio que ainda tem um, um, um ponto para entrada, um ponto para, né? Como se diz?
tem a chance de subir um pouquinho mais, né? Eu coloquei zerado a operação porque ele chegou a bater no mês passado, ele chegou a bater lá no fundo, né? E acabou dando prejuízo essa operação, mas bateu 9,42, né? Mas ainda dá tempo de entrar. Quem quiser entrar, né? Eu acho que é uma operação boa para se manter, né? Vamos colocar aqui, né? Pelo menos ainda acho que é interessante operar essa ação ainda, manter ela em carteira. Hypera 3, né? Hypera, né? Hype 3, né? É 44,50 o valor de entrada, né? Subiu bastante, porém não chegou no nosso nível, né? Acabou pegando nosso stop 42,14, né? Tivemos que zerar essa operação, zeramos no negativo. Essa deu R$ 236 negativos, né? Prejuízo aqui, né? Então, infelizmente, né? ah, Chegou no nível, né, que não dava para segurar, né? Bateu no nosso negativo, né? Pegou nos 42,14 e ainda bem que a gente stopou antes, porque agora está nos R$ 40 já, né? Próximo ponto de entrada, nos próximos dias, né, no próximo mês, talvez a gente encontre qualquer outra operação, né? Se aparecer, a gente recomenda aí para vocês de novo, né? Já estou zerando o mês de agosto, porque o mês de agosto foi muito ruim, né? A gente pegou essa queda de 13 dias seguidos, né? Porque, como eu falei, no começo do mês de agosto eu já tinha dito que ia haver esse tipo de reação do mercado dos investidores estrangeiros, né? Onde eles tiraram todo o dinheiro, né, do mercado brasileiro, né? E teve esses 13 dias de queda seguidos. Aí subiu 2 dias e caiu novamente a quinta e a sexta-feira passada, né? Também foram 2 dias de queda seguidos, né? Ou seja, mas depois eu vou colocar a projeção para vocês, né? Para esse mês, né? E creio que ainda vem mais queda ainda nesse mês, né? E talvez no próximo mês ainda venha mais queda, né? Enquanto não for tudo regularizado, questão da taxa de juros e também esse arcabouço fiscal, né? Então eu creio que a gente vai continuar sofrendo quedas, né? Então talvez o próximo mês não seja um mês para a gente entrar, né, operando, né? Vamos observar o mercado, né? Algumas operações que a gente fez deu resultado, outras já saíram negativo, né? Passando a Hypera 3, a gente tem aqui YouTube, né? Itaú Banco, YouTube 4. A entrada foi deixa eu marcar aqui, 28,45, né? Bateu o primeiro alvo e quase o segundo, né? 29,13, né? Só que agora tá no 26,86, né? Foi lá para baixo lá. Então a gente conseguiu zerar antes, né? Essa operação de YouTube deu, deixa eu ver aqui no total, deu R$ 68, né, de lucro, né? É pouquinho, mas próximo aos 2%, né? Não é um preço ruim, né? Por uma operação, né? Eu poderia ter ido mais, só que a gente entrou a gente já tinha entrado nessa operação de YouTube no final do mês, né? E depois acabou acontecendo de a gente entrar no mês de agosto já meio que em queda, né? Ele chegou no dia 8, né, de agosto, ele subiu, pegou os 29,13 e depois começou a cair, né? Não parou mais, né? Então, R$ 26, talvez apareça um outro ponto de entrada para YouTube, né? Pelo menos conseguimos sair no lucro, né? Depois temos aqui Marfrig, né? Frigorífico, né? É, Teve uma entrada em julho, né? E novamente a gente teve outra entrada aqui perto de agosto, né? Mas só que foi entrada rápida, né? Conseguimos sair aqui no dia 7/8 aqui. É, Acabamos zerando a operação próximo ao primeiro nível, né? Quase batendo o segundo nível também, né? Da projeção, né? Que seria 8,51 e saímos, né, com R$ 96 de lucro, né? Essa operação deu quase, bateu aqui 6%, né, 6,40%. Não foi uma operação ruim, né? Operação rápida, né? Logo no finalzinho do mês, eu lembro que eu tinha recomendado ela e agora também, novamente, no mês de agosto, né? Recomendei novamente ela, né? Para quem não se posicionou ainda dá tempo de posicionar, entrando mais barato, né? 6,50 agora, né? E quem estava posicionado já desde o final de julho, né? Conseguiu sair na operação com 8,20, né? O preço de primeiro nível aqui, né? Do primeiro alvo nosso aqui, né? 10% quase aqui. Chegou quase a bater o segundo nível, 8,51 aqui, né? Foi entre, né?
8,58 e 20 foi o topo, 8,20. Quem saiu no R$ 8 também, né? Preço bom de saída também. Foi uma operação que deu lucro, foi bom. Mais abaixo aqui temos Dexco, né? DXCO3. 7,80 foi o ponto de entrada, né? Saímos a 9,56, né? Chegou a passar o terceiro nível, né? O ponto de, inclusive, eu reprojetei, né? E chegou até o quarto alvo, né? E passou um pouquinho, quase o quinto alvo alcançou, né? Então a gente saiu com 9,56, né? No dia 7/8. Foi uma operação rápida, né? A gente entrou na operação e logo já saiu, né? Então foi no dia 24 de julho, né? E no dia 7 de agosto já saímos, né? Foram 12 dias aproximado, né? Então bem rapidinho, né? A gente conseguiu sair da operação com um lucro bom, né? Isso aqui deu R$ 176, 22%, né? Variação, né? E, né, de lucro deu 11, baseado no patrimônio base, 11,73%, né? Por que tem esse patrimônio base? Eu já expliquei isso aqui, né? Porque a gente não pode se alavancar muito, né? Eu passo operações para vocês para abaixo dos R$ 2.000, né? E cada um vai pegar a operação que acha que está próximo ao risco, né? Que quer assumir o risco, né? Cada um vê isso aí, né? A planilha está meio ainda em modificação, né? Vocês viram que eu mudei o estilo dela, eu copiei essa planilha de uma outra pessoa, né? Um outro investidor e fiz a minha adaptação e vou continuar adaptando ela, né? Para que ela tenha mais efetividade no futuro, né? Ah, aqui nessa planilha nova vocês podem ver que tem os preços de entrada, né? Parcelados, né? Porque às vezes a gente faz parciais, né? Para entrar, né? Uma, duas, três parciais para entrar e também tem as parciais de saída, né? Então cada um vai poder, por exemplo, quando o preço baixa um pouquinho, né? Você pode fazer uma nova reentrada para fazer um preço médio e zerar lá em cima a operação, né? Com lucro, né? Por enquanto eu não passo esses estudos, né? Mas quem já sabe fazer operação já, né? Vai se posicionando dessa forma. Tem Simpla Sim H3, né? Entramos no 9,44, né? Saímos aqui no 11,12, né? Foi uma operação boa também, saímos com, né, um bom lucro na operação aqui, né? Operação de quantos dias aqui? São dia 4, né, do 8, né? Entramos no dia 24, saímos no dia 4, né? Bem rapidinho, alcançou o nosso nível, né? Tanto é que eu projetei mais alvos acima, né? Só que com essa queda de agosto, né, de 13 dias seguidos de agosto, a gente foi lá para os 9,97 agora, né? Tá quase perto do ponto de entrada, né? Que a gente tinha feito lá no começo, no final do mês de julho, né? Então, seria assim, os alvos foram projetados, mais 6 alvos, porque a gente já atingiu rápido, né, o objetivo, porém, ele voltou tudo, né? Então, quem não zerou aqui, né, provavelmente deve ter zerado perto dos 10,49, algo do tipo, né? Mesmo assim, foi uma operação que saiu no lucro, né? E, no geral, as operações não foram ruins, né? O tempo, né, de execução dela, o momento pegou todo mundo de surpresa, né? O mercado foi bem, né? Eu esperava uma queda, mas não uma queda tão grande, né? No geral, né? Das ações, né? Do índice Bovespa, né? Mas acabou acontecendo essa queda muito forte, né? E isso prejudicou muito as nossas entradas, né? Agora, o que a gente vai fazer? Para o final do mês de agosto, que faltam alguns dias só para terminar, né? Poucos dias, dia 27 já hoje, domingo, né? Então, o que acontece? A gente vai observar o mercado até o dia 31 aí, vamos ver se muda alguma coisa na política, para a gente poder se posicionar melhor, né? E pegar novos trades, né? Como vocês sabem, eu não gosto de ficar posicionado há muito tempo com ações, né? Apenas aquelas que têm um potencial de lucro maior, né? E fora isso, é assim, o mercado é assim mesmo, ele varia, né? Renda variável é isso aí, varia para cima e para baixo. Aqui, resultados de agosto, eu coloquei aqui no cantinho aqui, né, para a gente observar depois aqui. Resultados de agosto, né? O aberto deu R$ 16 negativos, é o que está posicionado, é ESPA, Tasa e Copel, né? E o que foi encerrado deu R$ 127, né? Tirando os lucros e prejuízos, né? Mas eu sei que muita gente não pegou todas as operações, né? Teve pessoas que pegaram uma ou duas ações só, compraram e venderam,
Se deu sorte, né, acabou saindo no positivo, né? Se, por exemplo, você pegou uma operação, por exemplo, de Simpar aqui, né? Uma operação de Simpar já fez um lucro bom, né? Aqui, né? Deu R$ 168, ou mesmo a operação de Dexco, né? Deu DXCO3, deu R$ 176. Essa outra operação aqui de Marfrig também, né? Chegou a bater um bom lucro, né? E agora o que deu errado, outra operação que deu errado, que eu esqueci de falar para vocês, é Lojas Quero Quero, né? Essa operação foi totalmente 100% foi especulação baseado na taxa de juros, né? Infelizmente, como eu falei, quando a taxa de juros já vem precificada ou o mercado não está muito confiante no governo, né? Acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? A gente especulou comprar e logo em seguida a gente tomou stop, né? Rapidinho, né? Logo depois da entrada, né? A gente entrou no aqui no dia 29, dia 29, não, foi acho que um pouquinho depois, essa data tá errada, né? Na verdade foi em agosto mesmo que a gente entrou, né? Próximo à divulgação da segunda taxa da queda da taxa de juros, né? Foi, eu acho, uma quinta ou sexta-feira. Depois tem que acertar essa data. E logo a gente já tomou stop em 2, 3 dias, né? Ou seja, ainda bem que a gente tomou stop aqui no 5,45, né? Porque ele foi lá para o 5,27, foi lá para baixo ainda, né? Então, às vezes, a gente tomar o stop faz parte, né? Tem essa operação de Auren também, que eu não falei, né? Mas vou falar agora, dos negativos aqui, né? O que que aconteceu? A Auren a gente entrou no 14,20 e logo abaixo bateu 14,10, né? Logo em seguida, né? Bateu 14,10 e a gente foi estopado aqui, né? Essa, na verdade, é 25/8 aqui, né? 5/8 aqui, né? E a gente foi estopado rapidinho, né? Ou seja, 0,71 de prejuízo, né? Nessa operação, 0,70 de prejuízo nessa operação. Quando foi? Foi R$ 10 negativos, né? Porém, veja bem, dos 14,10 ele foi para o 13,79, né? E isso que é o mais prejudicial de tudo, né? Quando você não estopa a operação, né? Quando você estopa a operação, não tem jeito, porque é o ponto de stop dele, né? Foi um movimento especulativo, né? Uma operação, a maior parte dos estudos são baseados em ponto de entrada e saída, né? Tinha o 0,71 de queda, porém, assim, logo que pegou, a gente entrou na operação, tinha um possível, né? é, uma possível chance de subir, porém, logo que ele não fez essa alta, ele já voltou, pegou nos 14,10 e estopou todo mundo, né? Estopando todo mundo aos 14,10, ninguém teve muito grandes prejuízos, né? E saímos com R$ 10 negativos, né? Então por isso que eu falo, é bom respeitar o stop, né? Porque o stop da operação é importante, né? A gente não deve ficar segurando operações, né? Assim, para ver se realmente vai dar certo ou não, né? Klabin foi outro caso aqui, um caso que a gente vem operando a Klabin desde junho, né? Maio, junho, né? Eu sempre faço trade em Klabin, né? Porque tem aquelas volatilidades da alta do dólar e da queda do dólar, né? Então a gente consegue operar isso aqui e tirar sempre um lucrinho, mesmo que for pequeno, a gente consegue tirar um lucro e as operações são rápidas, né? A operação foi montada, né? No finalzinho de junho, de agosto, de julho, né? Na verdade, e logo dia 4/8 já deu lucro aqui pra gente, né? Essa data é uma data anterior, que a gente vinha lá de junho, de julho, né? Montado lá. E no final de julho a gente abriu outra operação e aqui encerrou a operação em agosto, né? Bateu 4,69, a gente saiu, né? É pouquinho lucro, né? R$ 38 só, mas é um lucro assim que, né, a gente é, sem muito risco, sem muita dor de cabeça, sem passar calor, né? Foi rapidinho, né? A operação de Rapvida também que a gente estava vendo aqui, outra operação que vocês, para quem acompanha desde antigo o canal, tá vendo aí que a gente fez as operações, né? E sempre a gente pega a Rapvida para fazer os day trades rápidos, né? E sair com um dinheirinho no bolso, né? Logo rapidinho, dia 10/8, né? Essa operação é no final do mês. Essa data também tá errada, né? Porque eu acho que deve ter sido copiado da outra aqui. A gente entrou nessa operação e acho que menos de uma semana a gente saiu aqui nos 5,43, dia 10 de agosto, né? Ou seja, já foi um lucro bem melhor, né? Deu R$ 112 aqui, né?
rapidinho a gente conseguiu sair, deu 7% da variação, né, baseado ao patrimônio, né, deu 25% de alta, né, e, ou seja, pegou o nosso alvo rapidinho, né, e que era o alvo, o terceiro alvo, né, e eu não coloquei um outro alvo, né, porque Rapvida, né, na verdade, é aqui de cima, né, tô confundindo aqui embaixo, Rapvida eu não coloquei mais alvos, né, 4, 5 e 6, porque eu esperava que essa operação fosse ser rápida mesmo, né? E Hapvida não é uma empresa que a gente quer ficar posicionado por muito tempo, né? Tá certo que é o setor de medicina e tudo mais, né? É, o grupo Notre Dame e tudo mais, né? Mas só que a gente não tem interesse em ficar nela, né? Porque a variação tem sido muito grande, né? E tanto que ela pode variar para baixo, ela pode variar para cima. Então a gente entrou no 4,31, saiu 5,43, maravilha, né? Bom preço, né? Rapidinho a gente fez o dinheiro. Isso aqui foi uma operação muito boa, né? Porque foi rápido, R$ 112 rapidinho, né? Foi muito bom isso aí, maravilhoso, né? E Marfrig, como eu falei, eu já tinha falado, né? Tem o BIF 3, né? BIF 3 também é operação, né? Que eu passei no final do mês, né? Para vocês, né? Acho que quem entrou conseguiu entrar, quem não conseguiu entrar ainda dá para entrar num preço menor, né? Talvez eu coloque nessa semana um alvo novo, né? Para operação, mas por enquanto não tem operação em frigoríficos, né? E no geral foi isso aí, o mês de agosto, né? Um mês meio triste, né, de operar. Não sei se é por causa do tempo que é frio, que tá chovendo, mas infelizmente a gente acabou, né, tendo esse pequeno lucro, né? Melhor que prejuízo, né? Pequeno lucro, bem pouquinho, mas assim, eu sei que são operações que ainda, essas operações principalmente de longo prazo, né, médio a longo prazo, podem dar mais lucros, né? A gente tem um ponto de entrada e também assim, todo mês a gente, não é todo mês que a gente ganha, né? Tem mês que a gente fica negativo também, né? A gente tenta sempre sair no positivo, mas nem sempre, né? A gente consegue fazer isso. Eu sei que muitas pessoas que não estão acostumadas com o mercado vão falar, pô, mas né, e aí, né? R$ 120 é pouco, né? Sim, é pouco pelo sacrifício, pelo transtorno, pelo estudo, pela dor de cabeça, mas não é negativo, né? E isso é importante, né? Foi balanceado, né? As operações, né? Operações que poderiam dar certo, poderiam dar errado. Às vezes uma operação que a gente perdeu assim de R$ 230, né? Foi compensado por outra operação de 170, é, 168, né? Enfim, um tá cobrindo o outro, né? E ainda saímos no positivo, né? Não, sem muita dor de cabeça, sem ter que ficar acompanhando a operação todo dia, né? As ações todo dia. A gente faz a entrada, fica aí esperando já deixa o alarme nos três alvos, né? E assim que vai bater nos alvos, a gente vai encerrando a posição, né? Claro que tem um jeito diferente de operar. Você, por exemplo, logo de começo, comprar, por exemplo, 300 ações, né? E, e zerando de 100 em 100, né? Conforme ele vai atingindo os níveis, né? O alvo um, alvo 2, alvo 3, né? Mas eu não recomendo vocês fazerem isso, principalmente quem está começando, né? Eu até aconselho que todos façam operação de 100 em 100 ou, né? Simplesmente, ou aquela pessoa que quer acumular para o futuro, né? Eu não faço isso, né? Porque eu não acredito em empresas brasileiras, né? Eu acho que as empresas brasileiras têm uma base muito fraca, né? Geralmente tem muita coisa envolvida, né? Que a gente não sabe, seja fator político, seja fator, vamos dizer, escândalos e outras coisas mais, né? Coisas que a gente não entende, né? E a gente vê que as operações no setor, nas empresas brasileiras não são boas assim, né? Ao ponto de, né, a gente segurar uma operação por 10, 20 anos, a não ser que você compre Banco do Brasil a 60 centavos, que é o caso do Luiz Barsi, né? É outra história, né? Isso daí já é um tipo de, né, de operação que a gente não consegue fazer, né? Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, o que que eu tô falando isso, né? Porque muita gente fala, pô, mas você fala mal do Brasil e tal, não sei o que lá, isso e aquilo, mas não é. Infelizmente, a gente está no mercado aqui brasileiro, é fácil operar o mercado brasileiro, é melhor, tem menos burocracia, né? Tem todos aqueles problemas. Ou você pode também, né? A gente pode também comprar ações americanas, né? Deixa eu ver, não, ativou aqui? Ativou aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver onde que estava aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, né?
Já tem aqui já. Tesla. Vou colocar aqui Tesla aqui para vocês darem uma olhada, né? Tesla, eu coloquei Tesla também para quem, né, quisesse operar Tesla, né? No passado eu lembro que eu coloquei isso aqui, né? Tesla para vocês poderem operar, quem quisesse entrar na operação também, né? O que que acontece? A Tesla é uma empresa nova, né? E veja bem, empresa de tecnologia, né? Tá mandando no mercado, né? E eu lembro que tinha feito operações aqui no passado, né? Aqui, próximo aos 20, acho que foi nessa região aqui, exato. Foi aqui em maio, aproximadamente nesse local aqui, nessa região. E eu saí antes da divulgação do resultado, né? Mas saí com quase 30% de lucro, né? Mas o problema é que depois o preço variou ainda mais 50, 60% quase, né? Eu não lembro exato onde eu saí aqui, mas né, é indiferente isso aí. É por isso que eu falo, em empresas americanas, olha a diferença de operar, né? Empresas americanas, né? Vou colocar outra empresa aqui, né? Pra vocês verem, é Nvidia, né? NVDC 34, né? Nvidia novamente soltou um resultado bom, né? Empresa que estava faturando 600 milhões foi para, ou melhor, 6 milhões foi para 600 milhões, né, de dólares, né? Faturamento, né? Um ano muito bom, né? E outra, com essa história de essa nova tecnologia de inteligência artificial e tudo mais, tem sido muito favorecida porque essas máquinas, né, que calculam, né, a, essa parte de inteligência artificial, os programas, né, geralmente usam placas de vídeo, né, mesmo talvez um notebook, esse notebook gamer ou um notebook um pouquinho melhor, tem a placa de vídeo da Nvidia. E também os carros da Tesla, né, eles usam a placa da Nvidia, né, placa gráfica para poder fazer os cálculos para o carro frear automaticamente, para não bater, tudo mais, né. Vamos comprar a Nvidia agora? Claro que não, né? Já está lá no topo, né? Tem um ponto certo de entrada, a gente aguarda, né? Mas só que vê a diferença, ó, ó o quanto que cresceu a empresa americana, né? Tá subindo 95%, né? Desde o ponto lá de baixo, lá onde eu tinha vendido minhas ações também, né? Eu comprei um pouquinho só, vendi, né? Como eu falo, eu opero para um cliente, né? E esse cliente ficou super feliz, né? Falou, pô, né? Deu 30 e poucos por cento, 35%, eu creio que foi, né? E depois, claro, né? Ele falou, pô, se a gente tivesse segurado, mas é aquele negócio, né? Ficar segurando a empresa por muito tempo, a gente não sabe, né? O que pode acontecer, né? A gente pode pegar uma alta, assim como a gente pode pegar uma baixa, que nem aqui, parece que não, tem uma variação de 10% quase, né? Aqui também tem outra variação aqui de preço aqui de 20%, né? Então a gente pode até falar, não, mas né, é fácil e tal. Não é, né? Geralmente a gente não sabe que isso vai acontecer, né? Algumas pessoas se posicionam, claro, né? E ainda, logo após o resultado do balanço, foi mais lá para cima, né? Pode ver aqui, ó. Tá dando, né? Quanto aqui? Tá dando quase 200%, né? Desde o ponto lá de baixo lá. Se for mais aqui embaixo aqui, se o cara for sortudo, viu aqui, outubro de 2022, né? Comprou aqui, ó, né? 284% aqui, né? Mas ninguém consegue esperar que isso aconteça. Isso daí geralmente é um ou outro que acerta, né? E a gente faz as análises, pega 20, 30%, tá bom demais. A gente às vezes pega 5%, tá bom demais, né? Mas vocês verem a diferença, né? De uma empresa americana para a empresa brasileira, né? Você pega uma empresa brasileira, qualquer que for, mesmo um banco, né? E tá o banco, ó lá. Vou colocar no gráfico diário aqui para vocês verem, né? A gente fez várias entradas, eu falei para vocês, vários pontos de entrada, né? Ó, possível ponto de entrada, bateu 3 vezes, tal, subiu aqui um pouquinho, 8%, né? É pouquinho, geral, e dos 8% que subiu já, né? Pode ver aqui, ó. Tem uma diferença de 5%, ou seja, está sempre nesse problema. Tudo isso aqui é reflexo da atual economia, né? Isso acaba prejudicando muito, né, o operador brasileiro, né? Porque ele fica colocando dinheiro dele em empresas que não saem do lugar, né? Se vocês verem aqui, eu vou falar que é uma consolidação de preço, eu vou exagerar um pouco aqui na consolidação de preço aqui, mas veja bem, eu vou pôr esse nível de preço aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês observarem bem aqui. Vou colocar quadradinho branco aqui, ó, para vocês terem uma ideia do que é operar o mercado brasileiro, como é difícil, né? Né? Porque as empresas brasileiras têm muitos problemas, né? Sofrem muito, né?
Aqui, ó, é primeiro de 2022, né? 2022, dia 3 de janeiro de 2022. O preço estava aqui embaixo, aqui, certo? Tava aqui embaixo, aqui, ó, R$ 23, né? Aí subiu, subiu, bateu os R$ 26. Depois caiu, caiu, foi lá de novo pro R$ 21. Aí depois subiu, 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 foi lá para os R$ 28. Depois caiu tudo novamente, R$ 22. Ou seja, o preço de 2022, vamos dizer que você é uma pessoa que compra e esquece, né? Que nem muita gente fala, eu vou comprar, vou esquecer, né? E daqui 10, 20 anos eu vejo. Ou seja, seu dinheiro, além de não ganhar, né? Dentro de um ano inteiro, né? Aqui já é quase 2023, durante um ano inteiro não ter valorizado, né? A não ser que você tenha vendido aqui em cima, né? Não ter valorizado, ele perdeu o valor devido à inflação também, né? Então tem todo esse problema, né? Tá certo que tem pagamento de dividendos, todo aquele negócio, né? Dividendos que o governo está querendo taxar, né? E tem todo esse problema. E novamente, né? Lá subiu, subiu, subiu e caiu tudo. Para vocês verem a diferença, né? É só, não precisa entender muito de gráfico, né? Vou colocar no gráfico mensal aqui, ó. Vocês verem aqui, né? Tirar até aqui esses estudos aqui, apagar aqui um pouquinho para vocês verem, né? Ah, olha a diferença, né, do gráfico, né? Vocês podem ver, é só alta, né? Desde que a empresa abriu lá em 2019, ele entrou para a Bolsa de Valores, Nvidia, por exemplo. Olha essa aqui, 900%, né? Deu quase, deu 1000%, 1200% aqui, né? Variação aqui, né? Então, você poderia ter comprado a Nvidia a 3,27 e vendido a R$ 50 quase aqui, né? No final de 1, 2, 3 anos, né? Agora, se você pegar a empresa brasileira, a empresa brasileira não teve esse tipo de lucro, né? Porque a empresa brasileira ela não produz o suficiente, né? Ela não vive de resultado, né? E esse é o maior problema do Brasil, né? Que eu falo, né? Muita gente me critica por isso também, mas eu falo, a empresa, devido vamos dizer assim, né? É, devido ao sistema brasileiro, né? Que é muito envolvido com política e muita coisa assim, né? Acaba sofrendo muito, né? As empresas aqui, né? E já nos Estados Unidos, não. A empresa, se ela não mostra resultado, ela vem à falência, né? Essa é a diferença do país de primeiro mundo. Eu já vi muitas empresas, né? Como eu morei no Japão, né? Eu vi muitas empresas abrindo e fechando rápido. E não é assim, é mesmo um comércio pequeno, um bar, uma churrascaria. Tem também no Japão, né? Churrascaria, é, vamos dizer assim, uma loja de conveniência. Eles abrem uma loja de conveniência aqui, por exemplo, tem uma rua aqui, né, no Japão, eles abrem um 7-Eleven desse lado, do outro lado abrem um Lawson, né? E do outro lado abre um AMPM logo aqui na esquina aqui, né? Ou seja, a competição entre eles aqui, né, é muito grande, né? E quem não consegue dar resultado, fale em 2, 3 meses, às vezes 6 meses, né? E vem a falência mesmo, não é coisa assim, né? Eles acabam fechando a loja, né? Porque a pessoa não aguenta, né? A pessoa quer batalhar, quer fazer isso, quer fazer aquilo, né? Mas é assim, tem que mostrar resultado. Aí, empresa brasileira não vive tanto assim de resultado. Algumas empresas dão resultado, algumas mostram resultados, mas elas estão muito atreladas ao movimento político, né? Então, cada vez que muda o ano, por exemplo, de 4 em 4 anos, vamos dizer que cada 4 anos mude o presidente, né? De 4 em 4 anos a empresa sofre, né? E agora a gente está sofrendo num nível mais assim, muito mais rápido, né? Porque de mês em mês a política do governo muda e incertezas, né? E acaba fazendo os grandes investidores saírem, né? Porque ninguém quer ficar posicionado numa empresa qualquer, né? Vamos dizer que a Klabin, empresa muito boa, Itaú, empresa muito boa, Marfrig, né? Tenho minhas dúvidas, né? Não vou falar muito, esticar muito isso aí, mas empresa boa, vamos dizer assim, né? Mas olha essa situação aqui, né? Então o que que a gente faz? O único jeito de ganhar dinheiro, assim, pelo menos no meu ponto de vista, né? É fazendo esses trades aí, né? Sem deixar o seu capital ali, né? Pode ver aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar no gráfico diário aqui para vocês entenderem aqui melhor. Olha isso aqui, ó, né? Os alvos que foram colocados aqui e tudo mais, tal, né? Ah, olha isso aqui.
Então, né, eu vou falar, é pandemia, é isso e aquilo, é governo que muda, sim, tem milhares de fatores, mas só que empresa boa, ela vai se sobressair, mesmo independente do que esteja acontecendo, né, no mundo, né? E isso os grandes administradores em países de primeiro mundo, né, o time, né, não é um ou uma pessoa, né, são várias pessoas, né, sempre tem o conselho, né, de administração. Eles trabalham muito de uma forma muito mais inteligente, muito mais rápida, né? Eles não ficam nessa dependência de governo, né? Olha isso aqui, ó, uma queda dessa nossa, é triste, né? Vamos dizer que você tivesse comprado lá R$ 20, hoje está 6,50, né? O preço de hoje aqui, R$ 6. Meu, você perdeu quase, dá quase 80 e poucos por cento aqui né, do seu patrimônio já, né? Aí você vai falar, se eu não zerar, eu não perco. Não, mas você está perdendo, porque o seu valor, o seu dinheiro não está valorizando. E outra, ainda está perdendo para inflação, né? Eu vou comprar mais aqui, compra mais aqui, não tem problema. Aí você compra mais e o mercado continua caindo, né? Continua caindo, né? Continua caindo. Vai parar onde isso aí? No real, na falência, né? Então por isso que eu falo, né? A empresa brasileira é realmente problemática, né? Eu sei, eu opero no mercado, né? Eu faço o dinheiro, né? Pelo menos tento fazer o dinheiro, né? Baseado nos estudos que a gente sempre tem, né? No que a gente aprendeu, né? Fazer o ano todo, né? Durante vários anos, né? De estudo, né? Mas só que sempre tem uma surpresinha, né? Pode ver aqui, ó. Um dia de sexta-feira, o dia mais recente aqui, ó. Marfrig aqui, ó. Aí a gente tem que ficar procurando as notícias, né? O que que aconteceu? É um problema de vaca louca de novo, explodiu a fábrica, encontraram algum tipo de toxina que estava misturado na comida, que não podia, né? Tem todo esse tipo de problema, né? A empresa brasileira é uma caixinha de surpresa, né? Geralmente a surpresa não é boa, né? Então por isso eu falo, sempre quando eu passo um estudo, por exemplo, de Nvidia ou Nubank ou alguma outra empresa, né? É a empresa que realmente vocês podem ter mais segurança de segurar por alguns meses mais, né? Porque assim você consegue realmente ter uma certa estabilidade. Tá certo que pode ver aqui também a Nvidia, ó, né? A variação aqui não dá 0,5% isso aqui, né? Fica vários meses aqui preso aqui, mas isso sim que se chama investimento, né? Nesse ponto sim que eu entendo, quando o cara fala assim, ó, comprei a Nvidia a R$ 10 e daqui 10 anos eu vou olhar a Nvidia, opa, eu com certeza tá fazendo um bom negócio, né? Ou mesmo quem comprar aqui no topo, né? A R$ 46, a Nvidia pode valer daqui a uns dias 200, 300, R$ 500? Pode, né? Mas eu não tenho dinheiro para comprar 100 ações. Compra 10 a R$ 46, você vai gastar R$ 468. Aí depois ele caiu para R$ 25, você compra mais 10. Né? Todo mês você vai comprar um pouquinho, se é uma empresa que você gosta, né? Vai comprando, né? E assim você vai fazendo seu dinheirinho, tá bom? E claro, né, que nosso governo, né, tá trazendo mais coisas aí, surpresas, né? A caixinha de surpresa, né? Com essa taxação, possível taxação dos dividendos, né? Quem acumulou muita ação aí, tá esperando viver de dividendos, né? E vai pagar imposto sobre os dividendos, ou seja, para a empresa, né? Para quem tem essas ações, já começa a deixar de ser interessante, né? Porque quanto que vai ser cobrado isso aí, né? Vai ser cobrado 10%, 5%, 150%? Eu não sei, né? Então, infelizmente, o nosso governo está procurando dinheiro, né? Para poder, como se diz? Para poder pegar esse dinheiro e, né, usar no gosto deles, né? Nas regalias que eles sempre usam, né? Então isso daí prejudica muito as empresas brasileiras, além delas mesmo, empresas brasileiras se prejudicarem elas mesmas, né? Porque a política de governo às vezes não é muito boa, né? Tem vários, né, segredos dentro da empresa que a gente não pode saber, né? E claro, eles perdem dinheiro? Não, isso não quer dizer que eles perdem dinheiro, eles ganham dinheiro, né? Quem perde dinheiro é quem investe numa empresa que não é muito sólida, né? Que a gente entende que talvez a empresa fosse sólida, porém a empresa não é tão sólida assim, né? Mas é assim, tudo é uma questão de a gente estudar as ações, né? Estudar as empresas e tentar, né?
e tentar escolher os melhores momentos, né, para fazer o dinheirinho, né? E sempre perigoso, né? Sempre o mercado é de risco, né? Assim como eu tenho o risco de fazer bastante dinheiro, eu tenho o risco de perder bastante dinheiro também. Só que o risco a gente consegue controlar, né? Quanto que a gente vai ganhar é todo aquele negócio, vem o fator ganância, né? Você ganhou 10%, vai sair fora ou vai esperar dar 20%, ou vai esperar cair 15%, né? E esse é o problema, né? Por isso que eu falo sempre quando eu projeto lá na planilha, é porque a gente já tem um fator risco-retorno, né? Já programado, né? E tendo esse fator risco-retorno, né? A gente já consegue calcular melhor, né? Esses possíveis, né? Lucros, né? E possíveis prejuízos, né? E a gente consegue controlar melhor nosso dinheiro, né? Nosso patrimônio. Vocês podem ver aqui, ó, tá aqui, ó, YouTube, né? Tá posicionado 160, mas só que isso aqui é simulador, tá? São os estudos que eu faço, né? Isso aqui são testes, né? Na verdade, né? Eu não vou falar para vocês entrarem aqui, né? No topo, por exemplo, né? Não tem como entrar, né? Eu faço um estudo, sei lá, que dia que eu entrei aqui, que não, acho que não tá marcado aqui, né? Foi bem antes. Aí a gente faz o estudo, o valor que entra, faz um teste, né, para ver, faz os estudos e quando o estudo tá meio que certo, a gente passa para vocês, né, uma operação mais segura, né, até, né, e tentando já pegar, né, ah, os melhores movimentos, né. Aí muita gente também, eu recebi um comentário outro dia, pô, mas com toda essa queda você não operou vendido? Realmente não opero vendido, né. Operar vendido traz muito problema, né. Por exemplo, se acontece algo que a gente não está esperando, né? E a gente está vendido, a gente vai. A chance de ter um prejuízo para cima, né? É muito mais difícil do que a gente ter um prejuízo assim para baixo, né? Porque a gente não sabe, né? Se você entra vendido aqui, por exemplo, nessa região aqui, opa, tá caindo, vou entrar vendido aqui, né? Entrou vendido, caiu, variou aqui, teve uma variação aqui de. Deixa eu ver aqui. Tá dando 2% aqui, a variação do preço aqui. Aí de repente ele começa a subir e não para mais, você vai ter que pagar 10% mais caro, né? Do ponto de entrada, né? Desse ponto de entrada, né? Ou às vezes lá em cima, né? Dependendo de como você fizer essa operação, né? Você vai pagar lá em cima, lá mais caro, vai, né? Pagar para não ficar com a ação, né? Aqui no caso, quando você compra a ação, você fica com ela, né? Ela dando prejuízo ou lucro, você fica com ela. No caso de você operar vendido, você tem que devolver a ação, ou seja, você, além de perder dinheiro na hora que você operou errado, você vai vender, vai ter, como você está vendido, você vai ter que recomprar ela lá em cima, mas só que você vai zerar ela, né? Porque você está vendido, você está alugando a ação para poder, né? Por isso que eu não coloco nenhum tipo de operação vendido, né? Quem quiser fazer, que faça por conta, né? Conta e risco, porque é super perigoso você operar vendido, né? Porque aí, além de você não ficar com a ação, né? Você vai ficar só com prejuízo na mão, né? Olhando a ação ir lá para cima, disparar lá para cima, né? Então é bem chato isso aí. Bom, no geral é isso aí, gente. O vídeo de hoje, né? Espero que todos tenham feito algum lucro aí no final do mês aí, né? Nesse mês de agosto, né? Eu sei que foi um mês bem difícil, né? Eu creio que daqui para o final do ano vai ser muito mais difícil, né? Porque vão se concretizando algumas, alguns problemas, né? Vão aparecendo, né? Do governo já, né? O, o excesso de gasto e tudo mais, né? A gente está vendo algumas empresas já quebrando, né? E principalmente o setor automobilístico, né? A gente já vê essas empresas já, né? Meio que puxando, oferecendo acordos, né? De demissão, né? Para a pessoa, né? Não prejudicar a empresa, né? Oferecendo acordos para as pessoas e as pessoas assim vão, né? Já né, se desligando das empresas, né? Então, infelizmente, é aquela brincadeira que o pessoal fala, né? Hoje ainda estamos melhor do que amanhã, né? Ou seja, o dia de hoje ainda tá bom, né? Porque amanhã pode estar pior, né? É uma visão negativa, né, do mercado, né? Os grandes investidores, né, estão falando sobre isso já há muito tempo, né? E seja com arcabouço fiscal, seja com dólar caindo ou subindo, né? Inclusive, eu vou mostrar aqui uma coisa que eu enxerguei aqui esses dias aqui, eu vi esses dias, vou colocar o gráfico mensal aqui que fica mais fácil, né? Pra vocês entenderem, né? Tivemos o mês de agosto aqui,
Mês de agosto cheio de queda aqui, né? O inteiro, o mês de agosto foi queda, né? Desde lá de cima dos 124 mil pontos, né? Chegou a bater no mês anterior 126 mil pontos, caiu tudo isso aqui, né? Ou seja, daqui até aqui tem 10% de queda. Esse aqui é o mês de agosto. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o diário, né? Vou colocar no semanal aqui, acho que dá para ver alguma coisa aqui melhor também no semanal. São quase 4 semanas, né? Foram quedas, 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 né? Direto, né? Vem em queda. O mês de julho foi um mês consolidado, né? Que deveria ter acontecido algo melhor, né? Não aconteceu. Mês de junho e julho, né? Como eu falo novamente, incertezas do governo, né? Da governabilidade, né? Né? Mostra muito isso nos gráficos, né? Aí o pessoal vai falar, mas isso aí é só para quem tem muito dinheiro, que perde muito dinheiro, que está sofrendo. Não, isso aqui é tudo reflexo do que está acontecendo, pelo menos boa parte das empresas que tem dentro da Bolsa de Valores do Brasil, né? E a Bolsa de Valores, né? As empresas são feitas de pessoas, né? Pessoas que têm emprego, né? E pessoas que estão deixando de ter emprego, né? Devido a má administração do governo, né? Então, infelizmente, isso aqui está acontecendo. Ah, Muita gente vai desmentir, dizer que não é, né? Que só gente como se diz, que opera na Bolsa de Valores, que está perdendo dinheiro, só os milionários, né? Eu não sou milionário, né? E a gente perdeu bastante dinheiro esse mês também, né? Perdeu várias oportunidades, né? Coisas que a gente achou foi, como se diz, mesmo sendo cauteloso, a gente sempre tem um viés que as coisas vão melhorar, né? Porque o otimismo é importante, né? Para a gente poder operar aqui. Porque se fosse um, uma pessoa pessimista, vamos dizer assim, eu teria que ter falado assim, ó, bom, junho foi ruim, julho foi ruim. Então agosto eu não vou nem operar, né? Tiro férias em agosto. Aí o que que acontece? Agosto ruim, né? Mês de agosto ruim. Aí depois vem o mês de setembro, né? Vamos dizer, agosto foi ruim, vamos ver como vai ser o mês de setembro. Vem um mês ruim também. E depois o mês de outubro, vem um mês ruim também. Novembro, mês ruim. Dezembro vai melhorar? Aí o que que a gente fala? A gente perdeu um ano, né? De férias, né? Sem operar, né? Então por isso que a gente tem que ser otimista, né? E acreditar que as coisas vão melhorar pelo menos por alguns dias, né? Que é o caso daqui, ó. Veio 13 dias de queda, né? Aqui, vocês devem ter visto na notícia, 13 dias de queda, recuou um pouco, né? No 14º dia, 15º dia, né? Isso aqui foi o 14º dia, 15º dia subiu um pouco e novamente estamos caindo, né? Que nem os portugueses falam, estamos caindo, mas só que a gente está caindo de outra forma, né? No caso do de português, dos portugueses, né? Eles falam estamos caindo, estamos aqui, né? É o significado, né? Estamos indo, né? Agora, no caso do Brasil, estamos caindo de verdade, né? Estamos caindo para baixo, né? Caindo com muita força, né? E esses 2 dias de alta foram tomados por 2 dias de queda, né? Eu tinha até pensado aqui que seria uma possível chance, né, de a gente recuperar, voltar lá para os 123 mil pontos. Isso não aconteceu, né? Caímos mais 2 dias direto, né? E olhando aqui no gráfico no geral aqui, eu vou colocar aqui no mensal novamente, para vocês verem. Um negócio muito. Eu espero que isso não aconteça, né? Porque se acontecer vai ser muito triste, né? Vou até apagar as linhas, já que amanhã a gente vai projetar novas, né? Novos pontos, né? Para o próximo mês já, né? Já para a próxima semana e para o próximo mês, né? Para essa semana e para o próximo mês. Opa, eu apaguei o que não devia apagar. Bom, vou colocar aqui novamente aqui. The foot aqui. Oh, meu Deus. Onde está você? Onde foi? Onde foi você? Diário. Ele aparece no diário aqui. Não. Mudei aqui pro. Meu Deus. Plataforma. Onde tá? Onde tá? Onde tá você? Não. Tem que abrir outro gráfico aqui. Um minutinho só. Tem que abrir outro gráfico aqui. Novo gráfico. Tá. Vou colocar aqui. Às vezes acontece. Eu não vou pausar o vídeo para refazer tudo de novo, né?
Vamos lá de novo, então. Aí como eu estava dizendo, né, eu apaguei né, sem querer eu cliquei em alguma coisa aqui e apagou aqui. Mas tudo bem. Como eu estava dizendo, vamos olhar no mensal aqui, né? Vou tirar os estudos aqui, abrir um novo estudo aqui, para ficar um gráfico limpo, para a gente não ficar perdido aqui, né? Tá bom. Estamos aqui. Gráfico limpo, bonito. O que que acontece? A gente está vendo aqui, ó, ano de 2023, né? Começando aqui. Ó. E novamente, se a gente olhar o gráfico lá para trás, lá, né? Para 2022, né? 2020. Vamos lá. Aqui eu vou marcar aqui para vocês o porquê que eu observei isso. Aqui 2020, março de 2020. Exatamente quando começou a estourar, foi o pico da pandemia, vamos dizer assim, né? Aqui foi um pouquinho antes, né? Em janeiro, fevereiro começou a aparecer. Aí a gente foi lá para baixo. Caiu, 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 caiu. Foi lá para os 78 mil pontos. O fundo do movimento, mesmo após a recuperação, né? Tinha sido até o ano de 2022, aqui aproximado aqui em julho de 2022, junho, julho de 2022, né? A gente teve outra queda aqui. Essa queda aqui também, novamente, marcar aqui para vocês. Isso daqui é próximo, se eu não me engano, junho, julho, é a guerra da Ucrânia, né? Rússia e Ucrânia, aproximadamente nessa região aqui. Quem não acreditar, vai lá e confere depois, né? Confere as datas, né? Então, guerra acontecendo. Tudo bem. O governo era pelo menos bom, né? Não vou dizer que era o melhor de todos, mas pelo menos estava mantendo taxa de juros alta, inflação baixa e as empresas estavam confiantes. O problema que aconteceu aqui: novo governo, super queda. Estamos quase como se tivéssemos numa guerra, né? Uma nova guerra da Ucrânia, né? Mais ou menos esse ponto que a gente está batendo aqui, né? Aí o que pode acontecer? Graficamente falando, né? Isso aqui eu não gostaria de fazer e mostrar para vocês, mas como a gente é só um estudo, né? Não é a gente não prevê o futuro, mas simplesmente isso aqui. Teve o topo lá, 124 mil pontos. Sou obrigado a medir isso aqui, né? O fundo, topo e fundo, né? O que a gente está vendo? A gente está vendo novas quedas aqui, para frente aqui. Depois, vocês, quem quiser brigar comigo, falar qualquer bobeira aí depois, né? Briga comigo aí, pode falar, né? Ficar bravo comigo. Aqui, ó, a gente tá lá projetando para passando aqui os 116 mil pontos. O próximo ponto lá pode ser que isso aqui demore até o final do ano, tá? Se as coisas não melhorarem, né? Se tudo continuar do jeito que tá, 109 mil pontos, né? 109 mil pontos, a gente vai voltar lá para perto do ano de março de 2023, né? Lá pro mês de março, né? Quando as coisas não estavam muito boas, né? E chegamos a bater um ponto mais baixo ainda em março, né? Aqui, né? Que é os 103 mil pontos. Agora o problema maior não é ele ficar nessa região, né? Se ele ficar nessa região aqui, a gente vai fazendo os trades, né? Vai ganhando dinheiro aqui, né? Especulando no mercado, né? Não tem problema. O problema é daqui para baixo, né? 98 mil pontos, né? Esses 98 mil pontos ele não pode perder, né? 98, 97 mil pontos. Perdeu aqui, o próximo fundo, eu vou mostrar para vocês lá embaixo. Pelo menos é assim que a gente vai ter que analisar, né? Com o que a gente tem na mão hoje. Próximo ponto é aqui embaixo, aqui já. Né? 91 mil pontos. 91 mil pontos é ainda dentro da pandemia. Aqui vai ser próximo de abril, né? Abril, maio de 2020, né? Ou seja, tudo isso a nossa empresa, a nossa bolsa vai estar perdendo, né? E a gente está indo para o lado ruim, né? Na verdade, a gente devia estar aqui em cima, né? Já, né? 160 mil pontos, né? Que muita gente fala, não, o governo é bom, não está acontecendo isso, não. Tem muita gente que quer fechar os olhos e falar, né? Não, pelo menos eu vou até estender um pouquinho a conversa aqui, né? Porque o que que acontece? Quando não está acontecendo nada dentro da sua casa, né? Tá tudo bonito, tudo lindo, ah, o casal não briga, não acontece nada, opa, tá tudo bem, maravilha, né?
o dinheiro está entrando, a pessoa está trabalhando, ótimo, né? Os filhos estão indo para a escola direitinho, ninguém virou drogado, viciado em droga, ninguém assaltou, ninguém matou, ninguém roubou, maravilha. Só que às vezes tem lugar que não tá assim, né? A casa tá ruim, né? Tá brigado, né? E o filho virou um maloqueiro, sei lá, alguma coisa desse tipo aí. A pessoa vai falar, vai comentar, pô, mas a situação tá tão ruim, né? E o outro vai chegar e falar assim, não, que nada, tá tudo maravilhoso. Por quê? Na casa dele não tá acontecendo nada, né? De estranho, né? Nada anormal, né? Vamos dizer assim. Só que na casa dessa pessoa que tem esses problemas, a pessoa vai falar, não, realmente tá difícil, né? Tá muito ruim, né? Pra mim tá péssimo, né, a situação, né? E é o que acontece no Brasil, infelizmente, muita gente vai falar, não, que isso, o meu comércio tá bombando, tá, né, tô ganhando dinheiro, tá tudo a mil maravilhas. O problema é quando começa a água bater, né, na bunda dessa pessoa. Aí que essa pessoa vai falar, realmente é aquilo que você falou, tá acontecendo, né? E como eu ando bastante na cidade, eu converso com muitas pessoas, muitos empresários, né? Muita gente está descontente com a situação atual. Quem é que está contente? As pessoas que têm cargo público, né? Que não vão ser afetadas, né? Claro, o emprego delas está lá, o salário elas vão receber do mesmo jeito. Quem está descontente, começando a ficar descontente? O pessoal que é metalúrgico, né? Porque o pessoal está perdendo emprego, né? E outras pessoas, por enquanto eu tenho, sei lá, R$ 5.000 de salário por mês, né? Tô ganhando meu dinheirinho, tá tudo maravilha, então para mim o governo tá bom. E esse é um jeito do brasileiro e de outras pessoas, não só no Brasil, mas no geral, outras pessoas, o ser humano em geral faz isso, né? Ele fala assim, bom, para mim tá bom, então o resto que se dane, né? Infelizmente o ser humano é assim, né? É do ser humano isso aí, né? E quando a pessoa tá assim, é que ela fala assim, não, o governo tá bom, pô. Porque não tá prejudicando nada nela, né? A empresa, ele não perdeu o emprego, a família dele tá tudo bem, ele tá recebendo o salário dele, até o momento que começa a acontecer para ele. Mas só que existem pessoas com mais consciência, né? Pessoas empresários, grandes empresários que estão falando, não, realmente a coisa tá ruim. E essas pessoas começaram a ouvir um grande empresário aí falando no YouTube outro dia, e inclusive acho que eu até vou compartilhar o vídeo para vocês, né? Ele tá falando, será que realmente vale a pena, né, sair do Brasil, né? Ter que enfrentar um país novo, tal, porque ele tem que mover a empresa dele inteira, né, para fora do país, né? Não é só mandar demitir as pessoas que estão aqui, né? Ele tem que recomeçar tudo em outro país, né? Novas leis fiscais, novos meios de trabalhar com, né? O investimento é diferente, né? O valor, no caso do Brasil, né? O Brasil tem terras à vontade, né? O aluguel comparado com os outros países é bem mais barato, né? Pra vocês terem uma ideia, assim, no centro de Tóquio tem um lugar onde o pessoal tem aquelas lojas de grife famosa, né? Gucci, Prada, né? O metro quadrado é US$ 200.000. É R$ 1 milhão o metro quadrado. Você tem uma loja é, sei lá, 10 metros quadrados, você vai pagar R$ 10 milhões de aluguel, né? De aluguel. Então, todo ano eles. Eu já andei lá, né? É chamado Omotesando, né? O lugar, né? Omotesando, né? Seria tipo uma Paulista, uma Faria Lima da vida aí, né? Uma Augusta, um lugar bem, né? Chique mesmo, né? E tem muitas lojas, né? A loja tem, sei lá, 20 camisas penduradas lá e paga R$ 10 milhões de aluguel, né? Mas só que você não consegue nem entrar nessa loja, né? Porque vai fazer o quê, né? Você vai pagar R$ 15.000 numa camiseta? Eu creio que não, né? Mas só que você passa em frente, você vê artista de TV, você vê cantores, né? Pessoas que têm dinheiro que eles vivem disso aí, né? E eles, né, precisam desse status, né? Às vezes eles nem precisam gastar dinheiro, né? Porque a empresa até fornece para eles, faz propaganda aí, põe, né? Usa a camisa aí 3 dias, joga fora aí. E aqueles que querem se mostrar ser ricos, né? Que na verdade são pobres, né? Eles vão lá pagar caro, né? Pelas bolsas, né? E tem todo esse esquema. Mas veja bem, então comparado com outros países, o Brasil é um país que tem o aluguel barato, né? Em terrenos grandes, né? Tem hectares, né? O pessoal fala assim, eu comprei alqueires, né? Comprei tantos alqueires, né, de terra, né?
Comprei, montei uma fábrica de tantos 1.000 metros quadrados lá, né? E já nos outros países não acontece isso, né? Para você fazer isso, você tem que ser bilionário no mínimo, né? Então é assim, né? É bem diferente, né? E aqui no Brasil, como eu falo, quando um empresário fala assim, ó, eu tô pensando em fechar minha empresa, é que já deu para ele, né? A água começou a pegar, bater na bunda dele, né? A casa dele começou a ficar bagunçada, né? As coisas não estão como estava antes. E a pessoa começa a sentir isso daí, e a pessoa, assim, ela vai realmente falar, né? Para mim, o que compensa mais o que? Eu já vi isso aí também, uma empresa japonesa, o cara falou assim: minha empresa fechada, com as máquinas todas paradas, eu ganho mais dinheiro do que se eu deixar ela aberta. Se eu abrir ela, a empresa, ela funcionando, o custo, né, a crise, que teve uma crise no Japão lá pro ano 2000, né, 2015, 16, né, 2015, creio. Não, 2000, ano 2000, exato, no ano 2000 teve uma crise lá. O patrão falou para mim, falou, ó, eu prefiro deixar as máquinas paradas, pelo menos eu não vou precisar pagar funcionário, não vou precisar pagar água, luz, gás, né, das máquinas, né, dos funcionários, tudo, né, nem salário, nem nada. E as máquinas paradas para mim tem um custo, sim, claro, né, um prejuízo. Mas só que o prejuízo é menor do que ela tá funcionando, porque fabricava-se as peças e o preço da peça não compensava, né? E no Brasil, o que está acontecendo? Muita gente está aí, ó, com a empresa aberta, né? Talvez está trocando figurinha aí, vendendo e comprando e, né, peça, né, e sofrendo na variação do dólar aí, né? O dólar está sendo segurado aí abaixo dos R$ 5 por enquanto, né? E isso tem favorecido muito, né? É isso porque o que está acontecendo? Não é que o governo é bom, eu já expliquei isso aí uma vez, não é que o governo é bom, por isso que o dólar está caindo, não é isso. Infelizmente, ou felizmente, né? Os Estados Unidos estão muito mal, né? Eles estão com problema lá as briguinhas com a China, né? E tudo mais, né? É, tem um índice de inflação, está aumentando muito nos Estados Unidos, né? Pessoas que foram para os Estados Unidos, brasileiros que estão lá, já estão falando. Eu converso com alguns, né? Eles falam, ó, antes você pagava Coca-Cola, sei lá, US$ 1, vamos dizer assim, né? R$ 5, né? Hoje a Coca-Cola já é US$ 2, mas isso era só US$ 1 durante 20, 30 anos, né? Era 50 centavos de dólar, né? R$ 2,50 a latinha de Coca-Cola. Hoje já é 3, R$ 4, né? Para o americano que nunca viu isso, né? Né? E outra, eles sempre fazem os cálculos, né, das empresas, tudo, né? Eles vão basear no que está acontecendo, né? Se a inflação tá baixa, né? Eles, para que vai aumentar o preço das coisas? Porque você perde o valor de competição, né? Não adianta você ser o cara mais caro, né? Ser o cara mais caro, como que você vai viver? Quem nunca viu, né? Procurei no YouTube em Filadélfia, né? E o que está acontecendo em Filadélfia? Dá uma olhada lá. Tem um monte de gente lá, Walking Dead lá, no meio da rua lá. Se não for melhor um pouco que o Brasil, né? A Cracolândia que a gente tem aqui, tá daquele jeito, né? Acho que tá um pouquinho melhor do que o Brasil ainda, porque o Brasil tem certos problemas estruturais e tudo mais, né? Então, mas só que lá você vê muita gente se perdendo nas drogas lá, né? Coisa que você não via isso, né, no país de primeiro mundo. Tinha, sempre teve, né, porque o ser humano é falho, tem sempre alguma coisa, né, que ele vai se perder na droga, ele vai, né, vai sempre existir isso aí, né, mas só que o número era bem menor, assim como no Japão também, quando eu cheguei lá no ano de 90, né, em 1990, quando eu cheguei no Japão, não tinha morador de rua, sei lá, de 100 mil pessoas que você via todo dia, vai para um centro agitado de Tóquio que passa 8 milhões de pessoas num dia, você não via, via um ou outro, um morador de rua, às vezes dois, né? Assim, quando você passava nas praças, naquelas travessias debaixo da ponte, você via um ou dois, né? Hoje, se você for no Japão, você vê 200, 300 largado por lá. Tinha uma praça perto da casa onde eu morava, você via 10, 15 pessoas lá morando na praça, né? E então você vê que o sistema no mundo, no geral, né, no mundo, né, tá quebrando, né? Ou seja, o preço competitivo muito baixo da China, né? Até a China que, né, estava dominando o mercado aí, entrou numa recessão agora, né?
E está prejudicando bastante, né, os outros países também, né, de uma certa forma, né, porque eles param de produzir, né, e se eles estão parando de produzir é que tá tendo um baixo consumo, né, e que o maior consumidor da China, né, é os Estados Unidos, né, o maior consumidor do mundo, na verdade, é os Estados Unidos, né, é um país altamente capitalista, né? O Japão também, que era um país altamente capitalista, né? Muito consumidor, né? Hoje você olha aqueles centros, né, de Tóquio, né, onde havia aquela vida noturna 24 horas por dia, que Tóquio nunca para, né? Era um país, era uma cidade assim que, né, ficava 24 horas funcionando. Você podia ir 3 horas da manhã, tinha bares, restaurantes, até loja de material de construção aberto. Para vocês terem ideia, é uma loucura, né? E hoje já não é. Hoje você vê, o movimento caiu bastante. Aí aquelas pessoas que almoçavam em restaurante, eles pegam os marmitex para, né, para levar para casa, né? Tem tudo aquilo ali. Então a gente vê que realmente tudo isso que está acontecendo, isso a crise é mundial. Só que alguns países vão ter mais, vão conseguir sair antes, né, de todo esse problema, né? Só que o Brasil está num problema que não é nenhum problema de crise, porque não tem as coisas no Brasil, né? A gente está num problema muito mais sério, né? Que é o problema que já vinha lá do passado, lá, né? Muita gente não, que é mais novo, né? Que tem 20, 30 anos, não viu isso aí acontecer, né? Mas o Brasil, ele vem de uma crise, não só o político, a corrupção que existe no governo, né? Existe também a corrupção do povo brasileiro, né? O povo brasileiro aprendeu a ser assim, né? É o jeito que ele aprendeu a ser, né? Ele não quer ser aquele povo, né? Devido à falta de instrução, falta de, né, educação, tudo mais. Ele não é aquele povo é, que vai ser honesto, né? Vamos dizer assim, né? É um povo que, se ele puder tirar vantagem em cima do outro para ele poder ter as coisas dele, ele vai fazer isso, né? Então, isso para mim é que eu vivi lá 20 anos lá no Japão, então para mim é uma coisa assim, meio que não aprendi a fazer isso, né? Para mim foi bem diferente. Eu aprendo, eu vejo as coisas assim acontecendo, eu falo, nossa, mas como o Brasil é ruim, né? Dessa forma, né? Tal, né? Todo mundo no, seja um lápis de cor que um aluno tenha mais que o outro, ele vai lá, rouba o outro para, né, poder ter um lápis de cor melhor que o outro e todo esse negócio, né? Tô falando uma bobeira aí, só uma coisa simples assim, né? Mas é assim que a gente vê refletido no povo, né? E muita gente vem pro Brasil e fala assim: ah, o Brasil é maravilhoso. Sim, com certeza é um país maravilhoso, né? Tem muita coisa boa, né? Meu, isso aqui é um país que não existe no mundo, né? De tão bom que ele é, né? Só que, infelizmente, o Brasil é mal governado, é mal administrado, né? E o povo, no geral, também, eles contribuem bastante para isso, né? Porque é aquela ideia, né? Bom, se eu sou dono de empresa e minha empresa não está sendo afetada com esse governo, eu vou ficar quieto, né? Para que eu vou, né? Falar alguma coisa, né? Vou me prejudicar também? Então a pessoa fala, não, deixa acontecer, deixa, né? Mas só que quando começa a acontecer para ele, aí ele começa a reclamar, né? E isso que eu falo, né? E essa é a grande diferença dos países, né? Que têm uma certa educação, eles começam a sentir a situação ficar ruim, aí eles falam assim, não, não pode, opa, não pode ser dessa forma, né? Tem que mudar alguma coisa, né? Porque quando você não se, não vou dizer se rebelar, mas quando você não, não compartilha da dor do próximo, né? Vamos dizer assim, né? Quando você acha que o problema é só dos outros, né? Ah, o outro bar lá do outro lado da rua tá fechando, ah, ainda bem, né? Quando você não participa do problema do próximo, quando acontecer com você, você vai estar sozinho, né? Esse é o problema, né? E isso no Brasil, esse individualismo, né? O brasileiro fala, tem muito brasileiro que eu encontro por aí e fala assim, ó. Não, que isso, tá bom pra caramba o país, olha, o dólar tá baixando, tal, não sei o que lá. Mesmo a gasolina subindo, se ele tem dinheiro para colocar gasolina no carro, ele não tá nem preocupado. Ele vai falar assim, não, tá ótimo. Pra mim não mudou nada, o governo é assim mesmo, né? Ou seja, ele não quer falar, né? Porque pra ele tanto faz, tanto fez, né? Ele tem o dinheiro no bolso, ele tem comida dentro de casa, né? Tem dinheiro para passear, para viajar, né? E a vida dele não mudou nada, então pra ele tá bom, claro, sem problema. Mas esse é um problema, né? Esse só o jeito de pensar disso aí é um problema. E isso a gente não consegue mudar nas pessoas, né? Isso daí vai ser assim daqui para sempre, né? No Brasil sempre foi assim e sempre vai ser assim, né?
Então, o que que a gente pode fazer? A gente faz a nossa parte, né? Tentando educar melhor o povo, né? Tentando mostrar para o povo que realmente a, a falta de, né, de você participar da situação do país, né, do que está acontecendo no país, você está conivente com a situação, né? Ou seja, se você participa, né, vendendo, comprando droga por aí, né, passando os outros para trás, enganando os outros, você está conivente com a situação. Ou seja, tudo que está acontecendo por sua causa também, né? Claro que, né, eu sei que às vezes algumas pessoas fazem isso sem perceber o que está acontecendo, porque, né, ela não tem essa noção de, né, de tamanho, né, das coisas que podem acarretar, né, e muita gente fala, eu também acredito que o Brasil é um país muito grande, né, muito difícil de quebrar um país que nem o Brasil. Você pode ver, a gente tem venezuelano, argentino, boliviano, colombiano, pessoal tem africanos, né, de Guiné, de Moçambique, de vários lugares aqui no Brasil, né? E o pessoal entra, tá trabalhando aqui, e o pessoal fala, pô, o Brasil é muito bom, por quê? Porque no país deles é muito pior, né? As coisas são muito piores, né? Mas só que você não vê europeus vindo pro Brasil, né? Você não vê americanos vindo para o Brasil. Se o europeu for sair de lá, ele vai para um outro país da Europa, né, que talvez seja melhor, ou vai para os Estados Unidos, vai para o Japão, vai para um país, né, que seja melhor. Então é muito esse ponto de vista, né, é relativo isso aí, né? Porque se você nunca teve algo melhor, você vai achar que isso aqui é a maravilha, né? Ou seja, se você morou aquela história que eu falo, né, do cachorro, né? Se você dá a ração de cachorro na vida inteira para ele, né? E no último dia de vida dele, você der um pedaço de bife pro cachorro, o cachorro fala, poxa, meu, tinha essa comida boa aí, você só me deu ração a vida inteira, né? Então é aquele negócio, e a gente é como se fosse esse cachorro também. Se a gente nunca comeu algo bom, né? Na vida, né? Nunca teve algo melhor, a gente vai achar que isso aqui é maravilha, é bom. Eu falo que o Brasil é bom por causa de muitos fatores, né? A saúde que a gente tem, o SUS, né? A gente, apesar de ser ruim, a gente tem, né? O SUS que é gratuito. Nos Estados Unidos você tem que pagar, né? Esses dias minha amiga estava lá nos Estados Unidos, ela precisou fazer um exame de sangue, né? E ela não tinha um convênio, não tinha nada. Ela foi fazer um exame de sangue, exame de urina é R$ 1.200, né? Quem é que consegue pagar isso, né? Ainda mais um brasileiro que está lá trabalhando para, né, tentar melhorar de vida, né? Então, o nosso Brasil aqui, ó, você vai lá no SUS lá, fala, ó, vou fazer um exame de sangue, vai fazer isso. Tem um sistema bom, né? Bem melhor que outros países, né? Agora você vai na Suíça, tudo é, né, bem totalmente diferente, né? Você pagar, sei lá, 40% de imposto, né, do seu salário, mas você vai ter tudo lá, né? De graça, vai ter dentista de graça, vai ter remédio de graça, vai ter isso e aquilo, né? Então tem muitas coisas assim, né? Então quando você não tem um negócio melhor, você não tem como comparar, você vai achar que tudo isso aqui é uma maravilha. E quando você acha que tudo está bem, tudo está maravilhoso, você não vai se rebelar contra o governo, vai aceitar o que está acontecendo. Claro que você vai viver mais feliz, né? Isso é verdade, né? Você vive sem preocupação, vive mais feliz. Mas só que você está à mercê do sistema do governo, né? O governo vai te dar isso e aquilo, né? E vai mostrar para você, ó, vai te dar as migalhas e vai continuar mantendo você vivendo de migalha enquanto o governo vive bem melhor que, né, muita gente em país de primeiro mundo, né? Vocês podem ver, né, dessas visitas, não só o Lula, mas o Bolsonaro também, quando eles vão, né, em alto estilo, né, vai, né, nos melhores restaurantes, melhores hotéis e tudo mais, né? Então não existe essa de, né, o cara vai chegar lá no Japão, vai comprar um miojo lá e vai comer um miojo, né? Como os brasileiros faziam lá, né? Porque para poder sobreviver, muita gente fez isso. Eu fiz isso por muitos anos, né? Porque era o que tinha para comer, né? Porque se a gente fosse comer num restaurante melhor, a gente gastava boa parte do salário, né? Agora já no Brasil, você sai aí na rua aí, vai lá comprar uma fruta, comprar uma verdura, é tudo barato, né? Se você for comparar com o salário do brasileiro, não, que o salário é muito ruim. Não, mas espera aí. Você consegue comprar, pagar R$ 20 uma garrafa de cerveja e quando você vai comprar uma dúzia de banana por 4, R$ 5, você acha caro, né? Compra 4 dúzias de banana então, vamos ver se você vai passar fome, né? Com uma garrafa de cerveja, você compra 4 dúzias de banana, né? Em outros países é ao contrário, né? É bem ao contrário.
Porque como não tem onde produzir a banana é importada, né? Uma banana custa R$ 20, né, no Japão, né? Uma banana só, né? E aí? Né? Então tem todo esse problema, né? Agora, eu vi algumas outras pessoas, relatos de algumas pessoas, os vídeos no YouTube também, de pessoas que foram para Portugal, né? As pessoas estão lá em Portugal, estão pagando 1.800, R$ 2.000, né, de aluguel por um apartamento pequeno, uma casa pequena, né? Só que em Portugal o salário mínimo da pessoa lá é 700 euros, né? Você quer ganhar mais, você tem que trabalhar duas, três vezes mais, dois, três empregos, né? Para ganhar 1.200, 1.500 euros. E isso, né, tem que se matar de trabalhar mesmo, né? Não é igual ao Brasil, né? Que você sai do trabalho, vai tomar uma cerveja, né? Vai bater um papo na esquina, né? Não é assim. Lá é só viver para trabalhar, né? E mesmo assim não tá conseguindo pagar o aluguel, tem uma vida, né, muito boa, tudo é caro, né? Tudo a vida em euro, muito mais caro, né? Ah, dá para comprar uma coisa, um carro, dá. Tem muita gente que faz propaganda disso aí, claro que dá. Porque tem um sistema de financiamento que ajuda bastante, né? Comprar uma casa, dá para financiar lá a casa. Com 10% do valor da casa, você compra uma casa lá em Portugal. Só que você vai ter que pagar, né? Vai ter que pagar isso aí, 20, 30 anos, quanto que vai demorar isso aí, né? Então tem todo esse problema, né? E muita gente fala assim, não, é que o Brasil é ruim isso, aquilo. O Brasil é bom, é maravilhoso isso aqui. É que o que está acontecendo que eu vejo aqui é que como o brasileiro não dá valor, né, para o Brasil, o que que acontece? Tudo isso aqui, tudo isso aqui vai ser dominado por um país estrangeiro, né? Porque por uma China, por uns Estados Unidos, né? Porque eles sabem o valor, o quanto custa isso aqui, né? Quão é bom, né? Aqui no Brasil, né? As coisas, né? Mas só que o brasileiro não dá valor, né? É muito fácil, eu vi, é até chato falar isso, mas eu vi o pessoal chegando em Portugal falando, nossa, tá vendo? O Portugal é muito bonito, tudo limpo, né? Mas esse cara que fala que o Brasil Portugal é tudo limpo, é o mesmo cara que joga a bituca de cigarro no chão aqui no Brasil, né? Eu falo, o Brasil é tudo sujo, vamos continuar sujando. Agora ele não tem a moral de pensar e falar assim, não, eu vou manter o Brasil limpo também. Eu quero que as pessoas tenham orgulho do Brasil, né, do meu país. Os caras falam, o Brasil é uma, né, merda mesmo, né? É um lixo, o pessoal fala assim e começa a sujar mais, né? Agora chega em Portugal e fala, ah, tá vendo como Portugal é limpo? Então existe uma certa hipocrisia em tudo isso aí, né? E em vez de ficar no Brasil, por exemplo, nada contra quem foi, porque eu fui também, né? Para fora, né? Eu busquei a melhor oportunidade, né? Da minha vida, sim, consegui muita coisa lá, né? Mas assim, por que você não fica no Brasil e faz algo melhor também, né? Pelo Brasil, né? Mas só que muita gente não tem esse tipo de atitude, né? A pessoa quer destruir o Brasil, né? Quer, como eu já falei já no passado, né? Quer cagar no Brasil e ficar batendo palma para gringo, né? E não é assim, né? A gente podia ser mais patriota, vamos dizer assim, né? E conseguir fazer algo melhor, né? Mas só que as pessoas não fazem isso, né? As pessoas querem apenas usufruir da situação, né? Enquanto eu puder usar e tiver bom para mim, tá bom, né? E essas coisas é uma mudança de pensamento que ninguém consegue ter, né? Porque faltam na pessoa um tipo de um conhecimento, um tipo de uma educação, vamos dizer assim, né? Não seja nem uma educação normal de escola, nada, mas uma educação financeira, algo, uma visão maior sobre as coisas, né? Uma visão realmente do mundo, como o mundo funciona, né? Para poder analisar e falar assim, realmente o Brasil é um país bom. Agora a gente vê os africanos, chineses parando no Brasil e falam assim, nossa, o Brasil é tão bom. Lá no passado, lá no ano 1990 e alguma coisa lá, eu vi um chinês que chegou, veio pro Brasil e falou assim, nossa, mas o Brasil é muito bom, né? E arrumei uma namorada aqui e tal. Ele tava morando numa favela, gente. E ele falou, não, sabe por quê? Porque na China ele não tinha nem o que comer. Na China ele tinha que comer rato, né, para poder viver, né? Então era o que tinha, né, para ele comer, né, na China. E aí chegou no Brasil, ele já chegou, arrumou um emprego, trabalhando, morando numa favela, né? Eu já também morei em favela, eu sei como é que é isso aí, né? Lugarzinho, né? É difícil de morar, né? Tudo isso, né? E muita gente assim, né, não sabe disso aí, né? Todo mundo acha, fala assim, japonês é família rica, tudo mais, isso aí, né? Não é assim, né? Não é assim, né? Tem lugar ruim, tem gente que, né?
passou coisas, eu não gosto de ficar falando porque fica aquele tipo de vitimismo, né? Eu sou vítima da sociedade. Eu não me acho, né? Muito pelo contrário, né? A situação é ruim para todo mundo. A gente tem que trabalhar e fazer o melhor para poder, né? Conseguir as coisas, né? Ah, eu sei que muitas famílias, né, de imigrantes, né, italianos, né, espanhóis, todos que vieram para o Brasil, também sofreram bastante, muita coisa aqui no Brasil, né? Passaram por apuros, né? E trabalharam bastante para conseguir alguma coisa, para deixar alguma coisa para os filhos, né, para a família e tudo, né? E manter uma geração, né, de família vencedora, né? Você pode ver, a maior parte das empresas são, os donos são italianos, espanhóis, portugueses, as padarias, comércios, tem todo esse negócio, né? Mas isso não, nada veio de graça, né? Veio todo batalhado, né? Então é assim, o passado, né, mostrando, né, a, uma geração boa, né, que poderia aproveitar do Brasil, né, de uma forma melhor, né, mas tá meio que, né, abandonando o Brasil, dizendo que o Brasil é ruim e tudo. O Brasil é bom, né? Só que é aquele negócio. Se fosse falar algo realmente que eu não gosto do Brasil, que eu acho muito assim, né? Assim, são duas ou três coisinhas assim que eu acho que é essencial para a vida da gente, seria a parte da segurança, né? A pessoa fala, mas você nunca foi assaltado, nunca te deram um tiro e tal. Sim, mas a gente vê isso aí todo dia, né? E isso é um fator muito preocupante, né? Quando a gente vê, hoje pela manhã no Instagram eu vi parece que teve um saque lá no Rio de Janeiro, né? Arrastão, né? Que o pessoal tá fazendo, assim como houve na Argentina, né? Então, a gente vê o povo se rebelando, né? E destruindo tudo, né? Entrando nas lojas, roubando as coisas, e tal, né? Porque o povo entra num certo desespero, né? E fala assim, é o único jeito, né? De melhorar, né? Vamos tomar, apesar de estar tudo seguro, né? Assegurado nas empresas, né? Nas lojas, tudo aquilo ali, né? Tem muito comerciante pequeno que não tem condições, né, de pagar um seguro por isso tudo, né, e vai perder se for saqueado ou algo do tipo, né, ele perde tudo, né, ele praticamente acaba abrindo uma falência, né, porque, né, isso daí é algo que prejudica muito, né, a empresa dele, né. Mas, assim, no geralzão já a gente fala, a gente não pode olhar as coisas como se diz, uma pessoa disse no passado, né? O problema não é a gente ver a violência todo dia, mas sim quando a gente começa a acostumar com ela, né? A gente vê um assalto, vê uma pessoa morrendo por causa de um assalto, por causa de um celular, um carro, alguma coisa, que alguém, né, atira na pessoa, né? Um latrocínio seguido de morte, né? A gente vê uma coisa dessas, tem muita gente que fala, mas isso aí é normal no Brasil. A gente, né, quando a gente fala isso, a gente está sendo conivente com a situação toda, né? E, né, o que que a gente vai fazer? Muita gente, né? A gente pode não ter forças para mudar essa situação, mas a gente tem pelo menos como tentar mudar, né? E quando você fala, não dá para mudar, vai ser assim o resto da vida mesmo, a vida é curta e eu vou viver minha vida do meu jeito e dane-se o resto do mundo, tá bom, mas só que você está criando, se você tem uma família, você está criando uma vida, algo do tipo, né? Você tem que pensar nos que vão ficar também, né? Um pouco, né? Pelo menos eu acho que seja assim, né? Se eu tivesse um filho, eu gostaria que meu filho vivesse numa vida um pouquinho melhor, né? Num país um pouquinho melhor, com, né, a situação menos perigosa, né? Vamos dizer assim, né? Ah, mas enfim, né? Cada um vai pensar de um jeito, mas eu acho que é interessante pensar um pouquinho sobre isso aí, né? E o mercado, infelizmente, o mercado reflete sim a situação geral do país, né? Espero que a gente pare aqui, ó. Vou colocar até uma faixinha branca aqui, ó. Vou colocar um quadrado aqui, ó. Espero que a gente fique nessa faixa aqui, ó, brincando aqui, ó, né? Até o final do ano para poder lá no final do ano dar uma disparada, o mercado melhorar e tudo aquele negócio, né? E porque se continuar assim, vai chegar uma hora que não vai ter nem mais recomendação do que comprar, né? Vai comprar o quê? Um monte de empresa com problemas, né, financeiros, pessoas, empresas fechando, né? Aí não vai ter nem como fazer recomendação alguma, né, de empresa, né? Eu já tô vendo esse mês de agosto, né? Eu procurei várias empresas, né? Foi difícil de achar alguma coisa que eu dissesse assim, realmente interessante fazer um investimento nessa empresa, né? E, né, fazer pelo menos um trade para ganhar um dinheirinho, né? Foi difícil ver isso aí, né? Espero que não seja.
assim pro resto da vida, né? Pro resto do ano, né? E que melhore ano que vem também, né? Vou colocar até um. Vou travar esse estudo aqui. Espero que a gente fique aqui. Que se a gente passar aqui para baixo aqui, ó, os 97 mil pontos aqui, 99 mil pontos, é sinal que a coisa tá ficando ruim mesmo. E o gráfico de hoje, né, de quinta e sexta-feira, mostra que vem uma quedinha aí pela frente aí, né? Não sei se vai até lá embaixo, se vai ser aqui, né? Ou seja, o mês de setembro, talvez a gente venha com o mês de setembro aqui, né? Fazer um desenho aqui, né? Só para, né, pra gente ficar atento que, né, isso pode acontecer sim no futuro, né? Espero que não, né? Espero que eu esteja totalmente errado, né, do que eu tô falando. E podem me chamar de lunático, qualquer coisa, né, pessimista, qualquer bobeira assim, não tem problema, né? Mas espero que não aconteça mais uma queda no mês de setembro, porque se acontecer, realmente até eu vou começar, porque eu tive conversando com o meu cliente, ele estava falando assim, se as coisas continuarem caindo assim, né, vai ser até difícil, né, eu fazer a operação, né? E como o meu salário, boa parte do meu salário vem dessas operações, né, que eu faço, né, para o meu cliente, né, vai ficar difícil eu operar, né, porque meu dinheiro é muito pouco, né, para poder operar nisso aí, né? Se eu tivesse, sei lá, 200, 300 mil reais, talvez eu não estaria preocupado com isso aí, né? Para colocar aqui só para, assim, não estou falando de patrimônio total, mas sim de dinheiro sobrando, né? Que a gente só, esses grandes empresários eles só trabalham com dinheiro sobrando, né? Eles não trabalham com dinheiro que vai fazer falta, né? Se ele tem 200, 300 mil reais para colocar, né? E ele tá achando perigoso, né? Fazer isso, né? Imagina quem não tem dinheiro, né? Aí a gente vai ficar vivendo de trade de ganhar 50 reais, né, no mês, 30 reais no mês, 100 reais no mês. Não é errado, né? Porque você vai treinando, né? Vai treinando, vai aprendendo, né? É uma profissão isso aqui, né? Mas falar que você vai ficar rico, que você vai ter um potencial de ganho alto, né? Isso daí tem que entrar mais na realidade de que isso não vai acontecer, né? E pode acontecer de tudo, né, ficar pior, né? E isso que é a parte chata, né? Que a gente tá vendo, a gente não vê, assim, não tem uma previsão muito otimista das coisas, né? A gente, não só eu, mas muitos investidores, esses que são maiores mesmo, que entendem muito do negócio, estão, sei lá, 40, 50 anos, tem 30 especialistas numa casa analisando a situação geral do Brasil, né? Eles mesmos falam, a situação só vem a piorar, né? Então é isso aí que a gente, né, tem que tomar muito cuidado, né? Se isso vai acontecer ou não, né? Espero que não, mas, né, fica aí a dica para quem, né, tá achando que viver de mercado, né, vai dar para viver para sempre, né? Infelizmente, isso aqui, no Brasil principalmente, né? No Brasil principalmente, eu acho que vai ser muito difícil. Principalmente enquanto não a gente não vê uma reação do governo, né, uma atitude mais uma economia, um plano de governo melhor, né? Porque isso aqui, por enquanto que foi apresentado, está todo sendo recusado, né? Está sendo aprovada uma lei ou outra e, né? Na maior parte do governo está sendo, né? Tá prejudicando as grandes empresas, né? E não pode falar assim, mas esses grandes empresários que vão embora mesmo. E não tem condição, né? Porque os grandes empresários que dão emprego pro pessoal, né? E gente desempregada acontece aquele negócio, né? Aquele saque, aquelas coisas, né? Ah, aquela situação toda, né? Triste, né? Que é assim como aconteceu na Argentina e aconteceu no Rio de Janeiro ontem, eu acho. Antes de ontem, não sei que dia que foi. Eu vi pela manhã isso aí, né? Fiquei até assustado, né? Falei, nossa, tá realmente triste, ruim a situação, né? E fica difícil, né? Então, eu vou terminando o vídeo, né? Estendi bastante o vídeo aqui, era só para fazer o fechamento do mês mesmo, né? Prestação de contas. Espero que tenha agregado alguma coisa aí para vocês. Vamos partir para o próximo mês aí com mais, né? Agradecer pela situação toda, melhorar, né? E pedir para rezar para que a situação melhore, né? Para a gente poder continuar operando, né? Caso contrário, a gente vai parando as operações também, né? Se não tiver nada para fazer, não adianta nem fazer os vídeos, né? Nem passar os calls, nada pra ninguém, né? Porque aí fica chato, né? A gente vai ficar passando call que dá errado, né? Esse mês a gente escapou meio que por um triz, né? Porque
uma operação ou outra deu errado, né? E outras deram certas, né? Mas assim, né? No geralzão, geralzão mesmo, a gente vê que a situação não tá boa, tá bom? Então fica assim, então, obrigado por ter acompanhado aí o vídeo. Foi um vídeo longo, né? Espero que tenha agregado alguma coisa para vocês, né? Se você gostou, dá um joinha aí, curte, compartilha, né? Para me ajudar também a continuar fazendo os vídeos aí, né? Eu não, como eu disse, eu não vivo de YouTube, né? Então, para viver de YouTube tem que cumprir certas normas, né? Certos patamares e, né? Para ganhar, sei lá, R$ 1.000 por mês, né? Ter 100 mil inscritos, sei lá, algo do tipo aí, eu não faço nem questão, né? Mas eu acho que o conhecimento é bom e deveria ser passado para outras pessoas, que para outras pessoas também possam, né? Ter ter um conhecimento melhor sobre as coisas. Tá bom, então? Obrigado, ótimo final de domingo para vocês. Amanhã é outro dia, né? A gente começa a semana já fechando o mês de agosto e vendo se setembro vai ser um pouquinho melhor. Tá bom, obrigado. Agradeço de coração. Valeu, obrigado. Até mais.